Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, pela graça, estamos aqui. Vamos supor que quero mais cantar no corinho, se puder. Depois eu quero que o verso para mim, para a igreja, tem. Aí eu vou querer cantar com a igreja e eu vou tocar o teclado. Não apareceu aí, né? Serei fiel e precioso Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Sabendo, Pai, que estamos aqui para buscar o Senhor. Sabendo que estamos aqui, Pai, porque o Senhor pode nos ajudar. Eu creio, Pai, que cada um já teve o privilégio de passar por essa porta. O Senhor já tem visto isso desde antes da fundação do mundo. E nós cremos, Pai, que tudo que o Senhor fez para nós, possamos adquirir pelo poder da fé que o Senhor tem dado a nós neste lugar. E cremos, Pai, no poder de restauração da saúde, o poder de restauração da fé. E nós lhe consagramos nossa vida agora para o propósito do Senhor. Ajuda-nos a chegar mais perto do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no cantarzinho, no leitura da tua palavra, Pai, o momento que nós queremos sair melhor do que nós chegamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar com a presidência da igreja e ajuda ele
cantar e nós vamos ter o culto até essa hora. Né? Deus abençoe o nome de Jesus. Vamos cantar o 403. Você gravando a história? 403. Eu estou na bênção. Ninguém
Diga ao meu irmão, meu irmão, que mais oportunidade, amém? Como é bom poder estar aqui na casa do Senhor, nós saímos uma 404, a vitória é nossa.
Amém. Ei, Senhor. Mais uma vez estou aqui. Hoje não vim pra te pedir, eu vim pra dizer obrigado. Hoje eu vim pra te adorar, cantar louvores, exaltar teu santo nome lá nas alturas. Clandestino te agradecendo, mas continuo ainda devendo por todas as coisas que fizeste por mim. Me transformou, mudou minha vida. Eu estava presa em de saída. Por isso eu te louvo cantando assim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Clandestino te agradecendo, mas continuo ainda devendo por todas as coisas que fizeste por mim. Me transformou, mudou minha vida. Eu estava presa de saída. Por isso eu te louvo cantando assim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém? Deus continue abençoando vocês. Vamos cantar o 113. Poderoso Ele é. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. Os sinais seguiriam a todos que crêem, ele falou assim. Caiu o
Abençoa, meu Deus, cada ofertante, Pai, nessa noite. E se puder, Pai, ofertar, Senhor Jesus Cristo. Abençoa da mesma forma, Deus, para que assim que no próximo culto, teu filho venha estar, meu Deus, ofertando na tua casa, meu Deus. E assim receba, Deus Cristo, cada oferta para a melhor do teu nome, Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Número 262, se alguém quiser. Novamente o Senhor realizou sobre mim o seu anjo se acordou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desperdiçar muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça. Resistente a minha alma, quero viver da sua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte, pois agora eu anuncio esse Deus forte. Vou contemplando o reflexo da sua glória, vou comandando a toda gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça. Resistente a minha alma, quero viver da sua graça. Ele mesmo quem sustenta o meu viver. Na minha vida, o meu Deus me apresenta. Que eu faço, pois eu não posso pagar o que eu posso oferecer. E a minha vida é o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça. Resistente a minha alma, quero viver da sua graça. Mais um milagre quero que o Senhor me faça. Resistente a minha alma, quero viver da tua graça. Amém? Deus abençoe muito grande. Amém? Vamos cantar mais um. Amanhã não vai ter culto, né? Vamos cantar mais um pouco mais. Cantar o 13, né? De 7 de 97. Descalço firme ao chão, entre a cruz e a solidão, estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar o perdão. Visitaram a Jesus.
Ele é o nosso parceiro, né? Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Você vê? É tão lindo que fala, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Nós vamos, daqui a pouco, passar para a segunda parte, o irmão Beto vai trazer a palavra para nós. E amanhã não vai ter culto, hoje nós vamos rebocar essa outra parede. O irmão Minaldo gosta de estar até descansando para amanhã, né? Os irmãos estão fez para vir, se puder vir, nós vamos estar trabalhando amanhã e nós vamos suspender o culto, né? Precisando também terminar essa igreja. E eu creio que Deus está no quadro de tudo no tempo dele, nós estamos certo, né? Então nós vamos abrir nossos corações, nosso ouvido para ouvir a palavra, e eu creio que Deus tem uma mensagem especial para a sua aula, porque vocês estão ouvindo também na internet, ou que vai ouvir depois, e nós vamos somar juntos, e nós tivermos o mesmo acordo, a Bíblia ensina, quando nós estamos no mesmo acordo com Deus, não tem forma de ele falhar. E Deus, ele está de braço aberto, ele está agora mesmo, aqui neste momento, fora do Espírito, para dar o que nós precisamos. Porque isso fica difícil, então não pode. Eu creio aqui que Deus está aqui para dar o que nós precisamos. Ele não é um Deus que fica longe dos filhos, ele fica perto para te ajudar. Então abra seu coração e deixe Deus falar com você, quando eu tenho certeza que quando acabar esse curso vai ser aqui melhor. Amém? Então, nós estamos aqui, nós vamos para a segunda parte. Não é para ninguém dessa forma. Sentimento, esse sentimento tem de orar,
sei que nós temos visto, cada um de nós temos visto, sede de Deus no nosso coração. Amém? E quando ela sentimento, algum lugar que você está, é o Espírito Santo visitando. Amém? eu te desejo, Pastor. Amém. Assim, os olhos também veio a manifestação dele também. Amém. Contemplado, nós sentimos ele, nós sabemos que ele está conosco, porque a promessa dele não falha. Amém? Quando você tem uma experiência dessa, você sabe que você não está só. Amém? Cada um de nós sabe que nós não está só. Porque a promessa dele está em nós. A Deus está em mim, para em nós. Amém. Agora eu queria não pode ficar quieto ainda, que não é a escritura, é uma parte da mensagem aqui, mas não é a escritura social, tá? Assim, para pensar. Uma visão do irmão, esse irmão estava, esse grupo de profeta, ele tem uma visão, ele viu ele trabalhar uma visão, ele expressou para nós também. E esse irmão ele era muito sábio, entendido na Bíblia. Eu vou ler aqui um pouco. Não pode permanecer sentado, tá? E ele disse: eu conhecia toda a Bíblia, eu estudava todo o hebreu, eu estudava todas as corretas pronúncias da palavra, e disse: qualquer um que viesse a mim, eu podia, o irmão não estava dele, ele podia rebater, usando a palavra, porque tinha que entender. Falar a eles dessa maneira a respeito da Bíblia, eu sabia do que estava falando. Ali havia tido muitos conflitos em nossa igreja, disse. Havia pequenas facções, um contra o outro. Você sabe como elas se levantam. Disse: sim, Senhor. E ele disse para o profeta: no meu caminho para cima da colina, eu estava andando subitamente, e eu dei conta que alguém estava me seguindo. Eu digo isso, irmãos, de todo o meu coração, isso tocou muito em mim. Veio o desejo de ler essa palavra. Às vezes nós pensamos que está tudo bem, nós já somos cristãos, nós estamos achando que tudo está tudo certo. Mas como eu falei aqui, no meu caminho para cima da colina, era a visão que ele estava tendo. Eu estava andando e subitamente eu me dei conta de que alguém estava me seguindo. E ele disse: eu pensei que eu esperaria somente um pouquinho, de qualquer modo, quem quer que fosse, alguém seguiu ele. Isso está na mensagem desde sua posição, parágrafo 105 e 106. E eu pensei que eu esperaria somente um pouquinho, de qualquer modo, quem quer que fosse, para alcançar. E eu falaria com eles um pouco enquanto nós subimos a caminho. Você sabe, essa é a maneira de uma boa coisa. Você somente espera um pouquinho de tempo. Ele disse: enquanto eu subia a colina, o homem subia a colina e disse: ele tinha um fardo em suas costas, que era provavelmente bem maior do que o homem. E ele disse para o homem, ele estava somente palpitando e ofertando aquela carga, e andando somente em pequenas pisadas, tentando subir. E eu disse: companheiro, posso lhe ajudar na visão? Essa carga para cima da colina? Ele disse: eu não tenho. E ele disse: não, eu tenho que carregar isso. Eu olhei em sua mão, disse: então eu soube que isso era uma visão. Ele tinha cicatriz em sua mão. Disse: eu caí prostrado e eu disse: Senhor, tu está carregando os pecados do mundo nesse saco. Ele não é um cristão. Você está carregando os pecados do mundo nesse saco? E ele disse: não, estou carregando somente os seus. Era somente o dele daquela carga. Às vezes nós temos tantas coisas a desejar com Cristo, com o nosso Deus, achando que está tudo bem, mas ele está carregando, ele entregou
Sim, Senhor. Eu creio, como disse o profeta, às vezes a gente se sente religioso, mas não é. É o mover dele em nós. Amém. Vamos ler a Bíblia. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Colossenses 1, versículo 27. Deus é maravilhoso. Sim, Senhor. A maneira que agimos mantenha de perto de nós. A maneira que nós agimos também afasta de nós. O profeta diz também nessa mensagem, enquanto nós estaremos esquecendo do Espírito, a sua mensagem é boa, mas quando nós acertemos, ela volta. Isso é maravilhoso. É a misericórdia estendida ao nosso favor. Quando nós acertemos, ela volta, a virtude volta, o poder volta, o gozo da salvação volta. Sim, Senhor. Verdade. Colossenses 2. Então, graças a Deus pela graça, né? Graças, muito obrigado, né? Colossenses 2. Amém. 2:27. Primeiro Colossenses 2:27. Amém? Não tem primeiro capítulo 2. Oh, é primeiro Colossenses. Isso. Obrigado, meu Senhor. Primeiro Colossenses. Eu não vou hein? Não entendo. Amém? Versículo 27. Capítulo Colossenses. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor nosso Deus e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra. Fala conosco, manifesta em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que necessitamos, Pai. Amém. Sim, Senhor. Amém? Pode sentar aqui. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, como está em Cristo, né, irmãos? Só apenas uma maneira de estar nele. De acordo com a Bíblia. Amém. Nós podemos abrir também 1 Coríntios 12. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, em todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, nós somos um corpo, formamos o corpo de Cristo. Amém? E Cristo é o cabeça da igreja. Amém? E como nós estamos? Através do Espírito, através do batismo, somos todos nós batizados no corpo. Através do nome, como diz a Bíblia, Efésios 3, versículo 15, toda a família no céu e na terra toma o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse nome é o que dá poder de você vencer si mesmo, nós vencer
fazer este mundo. Amém? Sim, sim. E Ele em nós, faz nós, não nós mesmos, mas fazer as mesmas obras. Amém? Não acrescentar nada à palavra, não tirar nada. Porque nós não podemos fazer isso. Agora, eu vou ler um pouquinho dessa palavra, o desvelar de Deus, a mensagem do profeta. Parágrafo 242. Nós nele. Então nós estando nele, nós ainda estamos velados para o fanático, o professor do mundo. Veja, nossa glória que nós temos e desfrutamos, nós ainda estamos velados para aquele lado de fora. Eles pensam que nós somos doidos. Não é isso que as pessoas pensam, até as pessoas chamadas religiosas, que nós somos doidos, às vezes, pela maneira de vestir, e o homem que veste calça, a Bíblia que diz que foi Deus que quis isso, ou a mulher que veste roupa decente. Então, para essas pessoas, nós somos chamados como doidos, como loucos, porque nós, revestidos da palavra, o mundo não compreende, as religiões não compreendem, porque como Cristo está em nós, não é só no coração. Deus deseja estar em nós, de corpo, alma e espírito. Amém? Então, quando nós se reveste dessa palavra através da obediência, dá ao direito do próprio Cristo, o Espírito de Deus, vir fazer morada em nós. Porque se nós não obedecer a palavra, nós ficamos apenas religiosos, apenas conhecedores, e Deus não deseja isso. A Bíblia fala para nós, eu creio que no livro de Tiago, que o Tiago sabe tudo, mas ele ainda tem lugar mais. Ele é o mais religioso que existe. E ele usa muitas pessoas no espírito dele de religião para enganar, para levar as pessoas como o bode faz, para levar para o matadouro, para o dia, elas descobriram que elas não tinham aquilo que elas achavam que elas tinham. Amém? Mas Deus tem nos enviado um profeta, uma mensagem, e um profeta ele faz o quê? Ele introduz Cristo para o mundo. Amém? Ele introduz Cristo para nós. Porque um profeta levantado por Deus, um profeta nascido, que nasce profeta, todo mensageiro, seja evangelista, seja profeta, seja qual ofício que for ali, de acordo com Efésios 4:11, o de Deus ele leva a nós a palavra, ele leva a palavra aos nossos corações. Amém? Então, as pessoas, o mundo religioso pensa, conversando com um companheiro da metodista, ele pertence a uma certa geração. Eu falei que você sabia, que Caim era filho do maligno, do diabo, da serpente? Ele deu risada, que não examinar, vou mostrar para você. Ele não aceitou. Por que ele não aceita? A gente ainda vai mostrar algo na palavra, as pessoas ainda rejeitam, e dizem ser cristãos, e dizem que ter o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é sujeito à palavra de Deus. Amém? Mas, e eu estou orando por ele, que Deus possa abrir o entendimento dele. Porque é isso que nós devemos fazer, irmão. É colocar um círculo maior, não condenar o pecador, mas viver de tal forma que eles possam ver Cristo em você, que não é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Não condená-los, mas viver de forma que eles possam ver Cristo em nós. Amém? Afastar das conversas, afastar daquilo. Então, é dessa maneira, porque se nós caminhar tudo igual, tudo junto, tudo misturado, que diferença vai ter? A Bíblia fala que nós somos sal da terra. Se o sal princípio para nós aproveita, se nós formos crentes, que aquele que mistura com o mundo, que fala as abobrinhas do mundo, peraí, há algo de errado conosco. Amém? Porque às vezes nós também podemos ser atingidos por esse Espírito, mas graças a Deus pela misericórdia, Ele tem que colocar um arrependimento em nosso coração. Amém? Então nós somos participantes dessa glória, mas não do lado de fora. Você ainda está olhando dentro e negando lá. Muitos olham dentro e negam a palavra.
Então agora nós somos convidados para estarmos dentro dele. Amém? Você crê que Deus está nos convidando, Ele tem nos convidado para nós estar nele? Amém? Como diz ali em Apocalipse 3, que Ele está na porta de nossos corações, batendo, querendo, desejando entrar. E o profeta pega uma mensagem que Deus deseja dar mais o Espírito Santo a nós do que nós desejamos receber. Como diz o pastor, as pessoas têm medo de receber o Espírito Santo. Muitas pessoas têm medo, por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer você agir na contramão do mundo. Vai fazer você falar a verdade para aquela pessoa que diz que é amigo, que diz que é amiga. Porque o Espírito Santo faz isso em nós e não nos envergonha de falar a palavra. Amém? Sim, meu pai. Então isso é Ele em nós. E quando nós caminhamos, às vezes misturados, Deus não trabalha conosco dessa forma. Ainda que nós tentamos, faz isso, faz aquilo, tentando convencer Ele, não tem como. Por quê? Porque precisa de vir algo diferente de nós. Para sermos participantes de tudo que Ele é. Nós somos convidados para estarmos dentro dele. O qual está escondido de pés por meio de um véu de carne humana. Amém? Muitos não veem Deus em você. Amém? Muitos pensam que Deus a ver como louco, como diz o profeta, como fraquinho, como querem algo demais. Amém, irmão? Irmão, estão compreendendo? Estão sendo abençoados? Amém? Então, Deus deseja isso em nós, Ele deseja se manifestar em nós. A palavra falada, nós somos a palavra manifestada de Deus, você crê nisso? Porque lá antes da fundação do mundo, Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Então esse pensamento trouxe você a manifestação, trouxe eu a manifestação. E quando a palavra foi dita, já estava sucedendo, haja luz, aqui está vindo luz. E quando nós falamos que estamos nele, e o nosso fruto mostra algo contrário, mas não poder, irmão. Porque às vezes você não sabe a luta que o irmão está tendo, você não sabe a luta até mesmo que você está tendo para trazer essa manifestação. Por isso nós não devemos apontar o dedo para um irmão beleza, para não difamar o nosso irmão. Por quê? Porque nós temos, Deus tem experiência nisso, de lutar contra algo em mim. Eu sei que cada um de nós luta contra algo dentro de nós, para tirar de nós. Amém? Porque há algum costume, alguma forma de agir que entristece a Deus. Mas se nós colocar a palavra em nós, o que nós vamos fazer? Vamos colocar todos em uma roda e clamar um pelos outros. É isso que traz a manifestação do Espírito Santo. É isso que traz a evidência, colocando você aqui naquele lugar de posição do corpo. Amém? É isso que Ele deseja, que vai se manifestar em nós. Para quê? Para ser diferente do mundo, para ser sal da terra. Amém? Então, todos que tinham o Espírito Santo do Velho Testamento ao Novo, de acordo com a Bíblia, foram rejeitados pelo mundo religioso, foram rejeitados pelas tradições humanas. Mas nós não estamos aqui em modelação, nós não estamos aqui apenas por estar, nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus e estamos nós no corpo, chamado palavra. Amém? Senhor. Nós não estamos aqui no costume, irmão, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus, porque nós amamos a Sua palavra, porque nós também desejamos estar daquele lado, atravessar o Jordão da segurança, lutar a cada dia uma luta que nós temos dentro de nós, uma luta para vencer. E é aqui que nós recebemos força, ouvindo a palavra, recebemos a virtude, recebemos a coragem para nós lutar a batalha. A glória de Deus é assim que é. Apenas uma palavra para Ele, para nós. É uma manifestação, já não é mais uma palavra, é uma realidade. O irmão Bruno bate palma. Deus disse: haja luz. Isso foi a palavra. Mas agora a luz. Isso não é a palavra. É a luz. Mesmo mundo compreender? A palavra, e depois vem a manifestação. Já é a luz da palavra que foi manifestada. Deus vai dizer. Agora,
Isso não é simplesmente uma palavra escrita para nós, é uma realidade. Nós estamos nele. Creio, olha para dentro de você, creia. Olha, veja ele dentro de você. Nós temos que descobrir o que está em nós. O que está no Cristo, é Cristo em nós. É Ele que está em nós, irmão. Não tiver em nós, tem outra coisa em nós. Temos que descobrir isso. Agora nós estamos estudando para nós autenticarmos, para nós ouvirmos a palavra manifestando a si mesmo. Deus manifestando em nós, na sua igreja. Ela está escondida ali fora. Por quê? Porque você está lá no carro humano. Parágrafo 249. Nós estamos do lado de Deus, de Cristo. Agora, quando então todos os verdadeiros crentes ouvirem a palavra da promessa desse dia, abertamente manifestada, essa é uma grande palavra. Essa é uma grande palavra. Perdão. A palavra da promessa desse dia, abertamente manifestada. Essa é uma grande palavra, se você puder entender. Está vendo? Está vendo? Todos os verdadeiros crentes que estão na palavra veem Deus. Amém? Você vê Deus na palavra? Abertamente, para nós estar ali. Nós podemos ouvir isso aqui hoje, essa experiência. Eu vi a Deus do meu lado se esforçando, não tem como expressar isso. Você vê Deus em você vê Deus se expressando. O véu está rasgado para nós, ele não está escondido para nós. Amém? Isso tem que nos fazer pessoas mais felizes. Ele não está escondido de nós, irmão, com o seu rosto virado para nós, suas costas viradas para nós. Ele está para nós, olhando, atento, ajudando nós. Ele está de frente, ajudando em nós. Amém? Ele não está virado as costas para nós. Deus não está, ele está abertamente para nós. Como o profeta expressou, o véu está rasgado. E Deus se acha abertamente diante de você. Sabe o que é isso? É revelação. Isso é uma mensagem que veio do céu, manifestada através do 10:7. Amém? O véu está rasgado. Essa palavra, irmão, não é outra, não sei essa aqui. É a mesma, a palavra, é a revelação. Isso aqui não é diferente da Bíblia. Amém? Às vezes tem um irmão que está assistindo a internet e não compreende. Essa mensagem é parte da Bíblia, é a verdade. Se você tem dúvida, examina. Se você tem dúvida da palavra, essa mensagem, examina. Não fala nada, não condene. Muitos condenaram Jesus, falaram que ele era Beelzebub e ele era Deus encarnado. Essa mensagem, em outras palavras, é Deus para nós. Por isso o profeta diz: a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Não é outra coisa a não ser a Bíblia. Você tem que ler sua Bíblia também. Ela é em primeiro lugar. Também tem a mensagem em seguida. Amém? A Bíblia, irmão, como nós já ouvimos, ela é a nossa arma, a mira, para você não errar o alvo. É uma mensagem para você ajudar seu irmão, para você ajudar seu próximo, para você ajudar a si mesmo, para ser alimentado, para te dar força, para te dar um nutriente que nós precisamos para nós vencer. Aqui tem todo o nutriente que nós precisamos. Se às vezes nós estamos em falta, nós estamos debilitados, nós não estamos comendo verdadeiramente como necessita ser comido. Jesus disse: eu sou o pão da vida, mas sabe que ele está sendo comido pelos crentes? A palavra está sendo comida por nós. Às vezes você pode uma partinha da palavra aí, mas você tem que remoer ela para não ficar depois o diabo tirar de você, para não tirar de nós. Amém? Todos os verdadeiros crentes que estão na palavra veem Deus abertamente. O véu está rasgado e Deus se acha abertamente diante de você. Manifesta, está vendo? Deus manifesta, descoberto.
vezes nós estamos na mensagem, às vezes nós estamos formando relação nós mesmo, individual, porque pode acontecer, isso é espírito, amém? Então, vai estar rasgado para nós, isso nós recebemos esse espírito, nós aceitar ele, se nós não aceitar, nós permanecemos com o espírito da palavra, amém? Nós temos que comungar a vida firme, nós temos que examinar aqui, meu irmão, e ficar com a Bíblia fala para nós na era da Odisseia, a era fria, a era morna, mas eu tenho que ver que tipo de espírito está nos atingindo, amém? Mas para nós está rasgado esse véu. Para fazer isso, nosso véu tradicional de denominações deve ser rasgado novamente. Para realmente ver o que é isso. Você tem que sair do meio dessa coisa, está vendo? Se você nunca o faz, eles continuarão puxando esse véu diante de vocês. Nós vamos fazer conta. O inimigo vai contando esse caminho, vai deixando mais cego espiritualmente, vai deixando, oh meu Deus, é como diz o próprio Deus ali, daquela maneira morna, daquela maneira que Deus vai vomitar, havia para vomitar ele da minha boca, disse o Senhor. Nós não tomamos o colírio da palavra, o colírio do Espírito Santo, essas coisinhas que nós pensamos que Deus não está ligando para isso, mas Ele está ligando. Como nós vemos aqui no começo da cruz, aquela cruz estava pesada, irmão. Era Jesus carregando por aquele irmão, era Jesus carregando por nós, a nossa carga. Verdade. Porém, e aqui isso está escrito, isso se manifesta, veja, está vendo? Sim, sim. Amém? Mas aqui em palavra 64, diz milagres de Deus. Alguns serão por um pouco de tempo, como os discípulos, eles não seguiram. Muitos deles, eu estou falando de Deus, Deus em nós, amém? Como os discípulos, eles não seguiram, muitos deles, ou 70 seguiram durante anos, para averiguarem, andando com Jesus, para averiguarem por quase 1 ano e meio, ou 2 anos, apenas para averiguarem, até que eles conseguissem encontrar algo nele. Alguns como que, de alguma maneira, eles tinham poder para fazer essas coisas. Ou como um pé de coelho, um mágico de alguma espécie, aconteçava a respeito de nosso Senhor. E o que ele podia fazer para produzir aquelas coisas? Como ele podia saber o que estava no coração das pessoas? O que elas estavam pensando? E eles finalmente descobriram que ele disse que ele desceu do céu, o próprio Jesus está falando que ele desceu do céu, que ele próprio era a palavra, e quando eles descobriram isso foi demais para eles. Eles disseram, ninguém pode entender isso, e eles se afastaram dele, se afastaram do mestre. Não creram quando ele falou que ele era a palavra manifestada pelo poder, o próprio Deus encarnado. Ei, Senhor. Esses são aqueles que caíram entre os espinhos, como eu estou dizendo. Muitos que tomam a oposição sabem que a verdade é a mensagem. Aí às vezes começa a doutrinar, espanta. Aquilo é demais para essas pessoas também. Eles se tornam os espinhos. A doutrina da mensagem, a Bíblia fala que muitos não suportariam essa doutrina. Chegaram no tempo e nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Até pessoas da mensagem não estão suportando até a doutrina, a sua doutrina. Pessoas que dizem que creem na mensagem, creem em Deus, que creem no seu profeta. Verdade. Olha, isso tem que colocar um desespero em nosso coração, se é que nós amamos a Deus. E isso tem que nos fazer recordar, tomar um pouco mais de orar, um pouco mais de buscar a Ele.
Esse é o tipo que você tem que observar. Isso aqui, irmão, para nós ajudar, para nós olhar para nós mesmos. Não é para julgar o próximo, não é para julgar o seu irmão, é para viver onde nós estamos esperando na palavra. Amém? Isso aqui não é para nós julgar o nosso irmão, é cada um de nós precisa. Nós precisamos da oração de um pelos outros, nós precisamos segurar a mão de um outro pela fé e aquecer um outro com a palavra, com a atitude certa. São aqueles crentes mais procurados, e então alguns crentes genuínos deles, este peso aí. Ali estava o teto. Então, o véu da tradição de teto é tirado. Você vê a Deus. Quando nós cremos em Deus, ficamos com a palavra. Não importa quem diz, qual pastor maior que diz que é aquilo, se não tem base na palavra, nós não devemos ser nisso. Amém? Você vê a Deus quando o véu de tradições tem se removido. Você pode ver que Deus é ainda Deus de sua palavra. Ele ainda guarda a sua palavra. Ele é Deus, autor de sua palavra. Amém? No versículo 71. Assim como está escrito, vós sois escritos, a Bíblia diz. Agora, o que é epístola? É uma palavra escrita. Você é escrita, em outras palavras. Você aleria assim. Ela disse, vós sois escritos, vós sois a palavra, que tem sido escrita. Eu tenho sido manifestado, nós somos profeta de Deus, somos epístola escrita, vamos supor de pé. Nós somos carta lida, como diz o profeta. Amém. Como diz a mensagem, a Bíblia, Paulo dizendo ali. Então as pessoas leem a nossa Bíblia. A Bíblia fala para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. E também nós temos que dar fruto de Cristo. Ele está em nós, temos que dar fruto. Amém? Então, quando nós falamos então nele, o fruto, irmão, a Bíblia diz dois tipos de fruto, o fruto natural ali, quando Jesus foi, quando Jesus chegou naquela figueira, ele desejou encontrar fruto, ele deseja encontrar fruto em nós também. E a Bíblia também diz ali, agora está falando de fruto em nós, que isso é espiritual, Isaías 15, versículo 7, Isaías 15, seguinte, que ele habitei na verdadeira. Nós, a vara que não é fruto, ele vai ser cortada, vai ser lançada fora. Mas nós cremos que nós estamos dando fruto, nós estamos lutando para tirar, como diz o profeta nessa mensagem, a igreja de começou. Tosquia-me, Senhor, e nós estamos desejando que Deus nos faz verdadeiros cordeiros, verdadeiros crentes. Amém? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, por a tua palavra é a verdade, Senhor. Passará o céu e a terra, mas a sua palavra permanece para sempre, Pai. Ainda livre de felicidade, é a tua palavra, Senhor. Ela tem poder para vivificar, poder para curar, poder para expulsar todo tipo de espírito. Oh, Deus, tem poder para curar o câncer, tem poder de ressurreição. A tua palavra é o Senhor próprio, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por nós fazer parte da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio. Ó, Deus, nos ajuda nós, Senhor, a examinar a cada dia, a viver ela, que ela possa ser manifesta através de nossos membros, das nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Senhor. Sim, Senhor. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós nesta noite. Moés falou nesse sentido aí. Eu não vou pregar, mas só mostrar para vocês. O Romano disse que a Noemi, a Ruth e a Ora
Eram 3 mulheres. Quando fala mulher, representa a igreja. Ela tinha ido num lugar que estava tendo fartura. E quando chegou o tempo, ela perde o marido. A Noemi perdeu o marido. Quando foi mais um tempo, a Ruth perdeu o marido. Quando foi mais um tempo, a Orfa perdeu o marido. E quando elas deixaram a terra delas, você entender a mensagem do meu irmão, quando elas deixaram a terra delas, elas foram para essa terra que estava tendo fartura. E aquela fartura por pouco tempo, mas depois ela acabou a fartura, perderam os maridos, aí elas teve o desejo de voltar para a terra delas, Natal. E o momento estava que quando elas estavam voltando, a Noemi, que era a sogra, disse assim para a Ruth e para a Orfa: olha, vocês são novas, eu sou velha, ainda se eu gerasse filho, não dá tempo de vocês duas esperar eles poderem crescer para que vocês se casassem novamente. Naquele caminho de caminhada, quanto tempo nós estamos na caminhada, e aí cada mulher daquela representava uma igreja. O profeta fala que a Noemi representava a igreja ortodoxa, a Ruth representava a noiva e uma representava a igreja fria e formal gentil, porque tem a noiva que sai da igreja. Nós estamos vivendo nesse tempo, alguns voltando, pegando mais as coisas velhas que deixaram atrás, alguns sintomas. E quando ela deu esse recado para as duas novas que eram novas, uma falou: eu não vou caminhar com você então não, eu vou voltar. E voltou. O tipo da igreja gentil, informal, voltando aos bons. A Ruth falou assim: não, eu vou com você, que era ali, aonde que você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, então não tem barreira mais. Vamos embora. É assim. E a Bíblia fala assim: que quando chegou às alturas da caminhada, ela estava indo para a terra de grande homem, o nome de Boaz ali, que estava ali, era muito rico, fazendeiro, já levando nós no tipo de Cristo. E ali ela foi respirar, trabalhar, mas catando aqueles restinhos de sobra quando as pessoas estavam fazendo a colheita. Então, eu fui muito menino lá no Paraná, meu pai ficava menino, ficava aqueles lá no chão, então a gente catava para fazer. E os mais fortes arrancando os pedrinhos e ia ficando, nós recatando as páginas dando para baixo. Então ela estava respirando. O profeta fala, que eu estou falando o que ele fala. O irmão fala assim que para a Ruth, que é a Ruth ali, é você? Ela lá respirando e Boaz descobrindo quem é aquela mocinha lá que está trabalhando no meu campo. O irmão fala que isso era eu e você. Quando nós estávamos aí respingando algumas coisinhas aí, mas com uma revelação, com uma palavra, com um chamado de Deus para cima, não para baixo. Aí ela falou assim: essa aí que veio com a Noemi, ela tem caráter, essa moça, ela está trabalhando. Aí o Boaz falou assim: então, deixa ela trabalhar no meu campo, mas para ela, isso é você, menino. Para ela, você deixa um pouco cair, vocês estão também, deixa cair para ela, não sofrer muito, para ela ter uma mudança, para ela alimentar, para ela também pagar a vida dela, para ela arrumar um bom casamento, deixa para ela isso aí. Você sabe o que significa isso aí? Quando uma pessoa entra em Cristo, nada falta para ele. Doença nas mãos, embora, aquelas coisas trabalhadas. Se você descobriu o que você é, o que você ouviu nessa noite agora, você podia fazer como uma Ruth: eu vou agora respirar, mas agora não é ligar, agora você tem uma mudança, tem o Espírito Santo, você tem a virtude, a ciência, a temperança, a piedade, o amor, você tem poder para expulsar demônios, Ele te deu de sobra essas coisas. Vamos se pôr de pé. E ele fala assim: note, a Ruth estava disposta. Os filhos de Deus estão dispostos, não tem sofrimento, não tem barreira, ela estava disposta a abandonar todos os seus ídolos. Quando você está disposto a abandonar todas as coisas do mundo e ficar como a Ruth ficou, então o que acontece? Abandonar tudo da sua vida
quando chegar ao final. Não importa quais fossem as circunstâncias, ela estava desejosa e ir adiante. Quem está disposto a ir adiante, assim que todo aquele povo que estava ali, ela estava disposta. A outra contou, arrumou um casamento errado, eu penso assim, né? A hora. E ela foi caminhando por ali até que adquiriu. E sabe o que ela foi? A esposa do dono que tinha fazenda. Você sabe o que Deus quer de você? Você seja a esposa dele. Ter direito na herança, ter direito em tudo que ele tem te dado. Amém? Está no meu coração para me chamar um momento, para quem fazer uma oração para nós, para a esposa. Um momento para orar com nós vamos orar, viu? Eu quero servo de Deus e orar com a igreja e nós vamos, depois dessa oração, nós vamos despedir. Amém? Amém, amados. Vamos orar ao Senhor. Vamos levantar a nossa mão ao céu e pedir as bênçãos necessárias para nós, para a nossa família, para todos aqueles que necessitam. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, Jesus amado, por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu. Aqui estou, Pai querido, para te agradecer. E pedir, Senhor amado, a paz, a alegria, a esperança, a prosperidade para cada um dos meus filhos, para cada um dos meus irmãos, todo aquele e aquela que se encontra enfermo ou com qualquer problema ou dúvida, o Pai amado, o Senhor coloca em o coração de cada um a bênção, a alegria, a prosperidade, coloca, Senhor, a paz, meu Deus amado, que a qual pode ser interceder em nós até o teu filho amado, seguro. Obrigado, Senhor Jesus querido, por mais nesse momento que o Senhor nos reste, o Senhor tem nos usado com as tuas bênçãos maravilhosas, tem nos mandado, nos protegido, livrado de todo mal. Aqui estamos para te agradecer, aqui estamos, Senhor amado, para te agradecer, meu Senhor Jesus. Dá mais e mais oportunidade para que tenhamos o Senhor amanhã ou todos os dias da nossa vida encontro de Deus, tenhamos a alegria, a paz para te agradecer e dizer que somente tu és santo, 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 poderoso, Deus amado, Jesus querido. Visita, meu Senhor, a cada um nesta comunidade, para a direita, para a esquerda, para frente e também para trás. Eu sei, meu Deus, que tem tantos que precisam, oh Deus amado, ouvir a tua santa e poderosa palavra. Tanto que precisa, meu Deus, ser liberto por ti, para ter a paz, ter a alegria, para viver em santidade, em comunhão contigo, Deus Santo. Oh meu Pai, meu Senhor, eu te agradeço, Senhor Jesus amado, de todo o meu coração. Fica conosco, Senhor, não deixa nós sozinhos, não deixa, Senhor, nós passarmos a necessidade de te encontrar, meu Senhor. E por isso, todos os momentos, podemos te agradecer. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos e até agora, quarta-feira, porque amanhã nós vamos trabalhar aqui, né? Deus abençoe os que estão ouvindo, os que estão presentes. Leva a sua bênção, porque Deus te deu ela, viu? Amém.